Será que vai? Então tá bom. Quando as crianças vão, nós vamos estar refletindo mais uma vez sobre a trajetória de Paulo apóstolo na sua excursão ou no seu ministério missionário. Ele se associou a outras pessoas também. A gente iniciou então semana passada, domingo passado, a exposição que nós faremos de Filipenses e a importância que essa igreja teve na Europa, que foi a primeira igreja cristã a ser plantada na Europa por Paulo, por intervenção do próprio Deus. Paulo estava de Malicuia para ir para um lado, para a cidade, das cidades da Ásia, e Deus convoca Paulo para ir à Europa, e lá ele vai à Macedônia, e lá ele se hospeda em Filipos, e ali acontece a inauguração da primeira igreja. E nós vamos falar um pouco hoje, de uma forma introdutória, sobre essa trajetória de Paulo apóstolo na igreja de Filipos, ok? Segunda viagem então missionária de Paulo, se você puder já abrir em Filipenses capítulo 1, nós vamos então refletir sobre e situar também os irmãos nesse contexto aqui. Então, Paulo está viajando, a sua segunda viagem missionária, ele está indo agora em direção à Europa, por determinação do próprio Deus. Isso é no ano 50 depois de Cristo, e Deus impele Paulo e também Silas, juntamente com Timóteo e Lucas, a irem à Macedônia. Isso, a gente aprende com isso que a agenda missionária da igreja, ela é dirigida por Deus e não pelos obreiros. Então eles chegam lá a Filipos e Paulo se une em oração ao grupo de mulheres prosélitas daquela cidade, e Paulo prega o evangelho. Deus abre o coração de Lídia, que se converte ao Senhor, e Paulo depois ele também tem uma experiência muito interessante, aquela do carcereiro, onde também aquele homem aceita o evangelho de Jesus, ele e a sua casa são batizados. E já na terceira viagem missionária, em 57, o Paulo apóstolo, ele passa novamente por Filipos, e ele se alegra com o crescimento e com o progresso da igreja. Agora não é mais a família só de Lídia e do carcereiro, existem outras famílias que conheceram a Cristo, e essa carta exala uma confiança em um contentamento que você só vai encontrar aqui em Filipenses, como nenhuma outra carta. É uma carta muito pessoal, uma carta muito cheia de alegria e de contentamento, que Paulo escreve aos irmãos dessa igreja. Uma das razões que ele está escrevendo a essa igreja é para agradecer o cuidado, o amor e a parceria que essa igreja teve com ele no tempo do seu ministério. Mesmo tendo passado, irmãos, 10 anos, ao saber da prisão de Paulo, que talvez podia estar sem roupa, sem refeição, sem assistência, porque o prisioneiro daquela época era diferente do prisioneiro hoje. Ele estava numa cidade estranha, sem nenhum conhecido, alguns prisioneiros morriam de fome. E a igreja de Filipos, quando fica sabendo que Paulo está preso, eles mandam o Epafrodito, um membro da igreja, com dinheiro, com suprimentos, para sair lá da cidade de Filipos e vai lá para Roma, na Itália, 1000 quilômetros de distância. Isso mostra o amor e a parceria que a igreja de Filipos, mesmo depois de uma década, ainda tinha essa parceria pelo Evangelho. Porque eles entendiam que a missão de Paulo não era a missão de Paulo, era a missão de Deus. E, portanto, a missão de toda a igreja. Vamos orar sobre a carta de Filipenses, que nós vamos conversar um pouco sobre essa noite. Deus, muito obrigado, porque podemos estar reunidos na Tua presença mais uma vez nesse lugar. E pedimos que o Teu Santo Espírito ministre o nosso coração, e que as verdades de Jesus possam impactar a nossa vida e encontrar em nosso coração disposição para obedecer-te. Oramos e pedimos, Senhor, a Tua presença, a Tua condução e mais essa reflexão, e que essa carta possa nos inspirar a amar mais Jesus, a amar tudo que Jesus ama e a nos envolver de corpo e alma na Tua obra. Fala conosco, Deus.
agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa carta fala de parceria. Parceria de Deus, o Pai, que teve a parceria do Filho, que continua tendo a parceria do Espírito Santo, de Jesus, que teve parceria com aqueles 12 homens para a empreitada de transformar o mundo. Jesus chama Paulo, apóstolo, que teve parceria com Timóteo, que está aqui também nesse contexto dessa carta, com Barnabé, com Silas, com Lucas. Quantas parcerias com Epafrodito, com a igreja de Filipos. Essa parceria foi duradoura, uma parceria e uma comunhão que passou por sofrimentos, por lutas e por dificuldades. E Deus tem trazido então ao coração dessa igreja para continuar servindo a causa do Senhor. Vamos então ler o texto que diz assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Todas as vezes, diz Paulo apóstolo, que penso em vocês, eu dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Você já orou por alguém com pesar? Meu Deus do céu, tem misericórdia daquele irmão, Senhor. Oh Jesus, de novo, né? Tem misericórdia do meu filho. Quantas vezes o pai fala e ele não obedece? O Paulo fala que as recordações que ele guardou, mesmo passados 10 anos, foi boas recordações daquela igreja. Ele ora e quando ele pensa na igreja de Filipos, ele pensa com alegria. O mesmo não dá para Paulo dizer da igreja de Corinto. Pensa numa igreja difícil. Então, será que quando alguém que passou por aqui, por nós, quando lembra de nós, lembra com alegria? Porque você foi igreja na vida dele, porque você fez diferença na vida dele. Paulo também destaca aqui que Deus não deixa nada inacabado quando Ele completa na vida da gente. Se você sente que está ainda alguma coisa inacabada na sua vida, fica tranquilo, porque Deus começa e Deus termina o que Ele começou. A mesma fé genuína que Paulo tinha no Senhor era a mesma fé que os membros da igreja de Filipos demonstrava que tinha também no Senhor. Era a mesma fé genuína que os membros dessa igreja tinham. Não era uma responsabilidade isolada apenas de Paulo apóstolo de levar as boas novas, era também a responsabilidade da igreja de cooperar ativamente no reino de Deus, na grande comissão. Irmão, sempre haverá uma atitude de amor que nós podemos fazer para aliviar as aflições dos nossos irmãos. Aliás, essa era uma das cartas que Paulo escreve da prisão, né? Foi Filipenses, ele escreveu também para Colossenses, para a igreja de Éfeso e para Filemon. Uma carta que a gente vê aqui repleta de gratidão, de ternura, de afeição. Embora fosse um prisioneiro e em circunstâncias difíceis, ele incentiva os seus leitores, os seus irmãos a se alegrarem no Senhor e a confiar na soberania de Deus. E ele começa essa sua carta se identificando com quem ele está com Timóteo. Ele começa com uma saudação aos filipenses. Ele transborda de alegria, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. Paulo nos ensina que há motivo de nos alegrarmos do Senhor. Essa carta é um recado de amor, de mais do que uma exposição teológica. Essa carta é uma carta de gratidão e de alegria de Paulo por uma igreja parceira no seu ministério. E Paulo entrou, meus irmãos, na Europa, como nós
já vimos Atos 16, por uma intervenção de Deus. Quantas vezes nós temos um planejamento, quantas vezes nós pensamos algo e a gente não consegue, não executa esse algo de acordo com aquilo que nós pensamos. Porque Deus tem um planejamento e diz, esse é o planejamento para você. Esse é o planejamento que eu tenho para a sua vida. Nós precisamos ter a sensibilidade que Paulo tinha na condução da sua vida, do seu ministério, do seu chamado. O sofrimento, e essa carta nos diz muito, porque mesmo em meio ao sofrimento pelo Evangelho, esse sofrimento foi transformado em alegria também pelo Evangelho. As pérolas, elas são formadas a partir de uma irritação que uma ostra, ela recebe hoje um parasita e ela vai liberando uma libélula, uma substância que vai tentando expelir aquela irritação, aquilo que vem para ferir, que vem para machucar. E quando ela libera essa substância, essa nácar, essa maripela, ela vai produzindo uma linda pérola ao Senhor. Então o sofrimento de Paulo forjou essa linda pérola, essa linda carta, que nos traz tantas alegrias, que nos traz tantas exortações. Irmãos, em meio ao dor e ao sofrimento, nós sempre podemos produzir uma pérola de adoração ao nosso Deus. Deus não desperdiça nem os sofrimentos da nossa vida, sem que a glória de Deus seja revelada através também do sofrimento. E foi através dessas circunstâncias difíceis, desafiadoras, que Paulo aprendeu a se alegrar no Senhor, nos bons e nos momentos difíceis da vida. Paulo, então, ele planta essa igreja, e ele se comunica com essa igreja, e ele lembra que essa igreja foi plantada debaixo de açoites, de prisões, de lágrimas, de oração, de relacionamento, de louvor. Essa igreja se tornou motivo de grande alegria para Paulo apóstolo. Por isso que ele diz, olha, peço por vocês com alegria, porque vocês são os meus cooperadores na propagação do Evangelho. Mesmo em circunstâncias desfavoráveis. O Evangelho tornou as circunstâncias desfavoráveis favoráveis para a propagação do Evangelho. E Paulo entendeu que estava onde deveria estar. E olha o que esse texto vai nos dizer. Olha, Paulo dizendo, lá na prisão, escrevendo para os Filipenses, aprendi a ficar satisfeito. E satisfeito com o que tenho, sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, e depois segui viagem, saindo da Macedônia, nenhuma outra igreja o fez. Essa parceria de Paulo com a igreja de Filipos, essa parceria de Filipos com Paulo, foi uma das razões pelas quais ele envia essa carta da prisão para agradecer esses irmãos. E o que Paulo ele vai lembrar do que aconteceu na vida dele? Olha só o que diz lá em 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos líderes judeus as 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágios. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Consegue imaginar? Ficar um dia lá no mar deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigo em cidades, em desertos, no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram.
Tenho trabalhado arduamente horas a fios e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aí ele fala, eu aprendi a ficar satisfeito com tudo, eu passei por tudo que tinha passado por Cristo. E esse homem está falando assim, irmãos, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Não existe problema que possa ser maior do que o prazer da alegria que sai em Cristo. Irmãos, essa parceria resultou em muitas vidas salvas. Quando Paulo olha para trás, escreve isso, ele fala, valeu a pena fazer parte de uma igreja assim, de estar engajada na missão de Cristo, de cooperar para o avanço do reino de Deus. E as preocupações diárias que Paulo tinha por essas igrejas era um sofrimento, mas um sofrimento que lhe trazia também alegria por ver o progresso do Evangelho na igreja de Filipe. Agora ele está saudando os bispos, diáconos, a igreja já tem sua liderança consolidada, a igreja cresceu. A alegria do cristão, Paulo nos revela que ela é ultra circunstancial, não importa a circunstância que você está, não importa ter muito ou nada. Paulo encontrou contentamento. Se você perguntar para Paulo, o que você prefere? Dormir no hotel 5 estrelas ou numa prisão? Ele fala, para mim tanto faz, porque eu durmo em Cristo, eu me movo em Cristo, eu me levanto e o que faço, eu faço em Cristo. Paulo encontrou o segredo do contentamento. Paulo vai destacar nessa carta pelo menos 4 ladrões da alegria que nós precisamos olhar para a nossa vida e não permitir que esses ladrões eles possam assaltar a alegria. Uma é que ele vai falar no versículo 12, que é a circunstância. Tem gente que, dependendo das circunstâncias, essas pessoas estão felizes ou estão alegres. Elas permitem que circunstâncias desestabilizem a sua vida, o seu humor. Outro lado da alegria que Paulo vai destacar é pessoas. Já viu uma pessoa falar assim, o clima estava tão bom, só aquela pessoa passar que, quer dizer, uma pessoa desestabiliza outras pessoas. Paulo vai falar também das coisas materiais. As pessoas estão perdendo, ou se elas estão obtendo muito, e tem que trabalhar mais para manter o que conquistou. Isso vai trazendo fadiga, vai trazendo também preocupações e vai roubando a alegria. E o quarto é a ansiedade, que tem também trazido muita inquietação e tem também roubado a alegria. Olha, apesar de tudo isso, Paulo apóstolo, ele não permite que nada e ninguém roube a sua alegria. Ele diz que depois que conheceu a Cristo, ele considera tudo como perda, como lixo, depois que conheceu Cristo, o poder da sua ressurreição. O que traz alegria plena e profunda à nossa vida? O que temos, o que conquistamos, ou o fato de ter sido conquistado por Cristo Jesus? Eu não quero desconsiderar, meus irmãos, as nossas lutas, o nosso cansaço, os nossos sofrimentos, mas eu e você não passamos pelo que Paulo passou. Alguém foi naufragado, alguém quase que o avião caiu, alguém apanhou em praça pública de Jesus. A gente não passou por isso. E esse homem está na prisão, dizendo para nós nos alegrar no Senhor, não permitir que os assaltantes da alegria roube de nós aquilo que o Senhor nos deu. A alegria do cristão não é a ausência de problemas, nem está colocada em coisas, ela procede de Deus, é sustentada por Deus, é consumada nele. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito que Paulo vai dizer é a alegria. O evangelho que fomos alcançados é uma boa notícia. Ele vem do céu, vem de Deus. O mundo não pode dar, portanto também não pode roubar aquilo que Deus nos deu, aquilo que foi dos céus. E essa alegria é ultra circunstancial, que nos motiva, que motivava Paulo a continuar seguindo.
e que deve também nos inspirar a seguir. No mundo a gente vai ter aflições, mas o que é que nós precisamos ter? Bom ânimo. Assim como Jesus venceu, nós venceremos. Assim como Paulo venceu, nós venceremos, porque o mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus. E como Paulo se apresenta aqui? Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, de todos os títulos ou designação que Paulo poderia usar. Ele era teólogo, ele era missionário, ele tinha função pastoral, ele era um mestre, ele era apóstolo chamado pelo próprio Jesus, mas ele usa o título de doulos, escravo. E essa foi uma das últimas cartas de Paulo, depois que ele escreveu as outras cartas à prisão. Já no final da prisão, provavelmente, como nós falamos em Roma, alguns vão dizer Cesareia, Éfeso, mas a maioria dos biblistas vão dizer que foi em Roma que Paulo estava preso. Ele expressa o desejo de visitar essa igreja, mas ele não tem muita certeza se vai, mas ele diz: se eu não for, o Timóteo, eu gostaria que ele fosse, que vocês o recebessem em meu nome. Timóteo é mencionado, meus irmãos, 6 das 13 cartas que Paulo escreve. Paulo, e o que isso nos ensina? A vida cristã não é uma vida solo, uma vida que você vive no casulo. A vida cristã é uma vida de parcerias, de comunidade. Precisamos ter amigos e irmãos na nossa jornada de caminhada. Timóteo estava assistindo Paulo na prisão. Você tem amigos na igreja? A gente passa 10, 15 anos na igreja e não consegue fazer um amigo. Paulo tinha amigos mais chegados que irmão, tinha Barnabé. Sabe quando Paulo tinha se convertido? Paulo, apóstolo, era perseguidor da igreja. Ninguém acreditou na conversão de Paulo. Barnabé acreditou, foi lá. Paulo, vamos a Antioquia. Deus está fazendo coisas incríveis lá. Precisamos de um Barnabé na nossa vida. E Paulo aprendeu. Ele chamou Timóteo, ainda muito novo. Timóteo, olha, estou para fazer uma viagem missionária lá para a Europa, tu encara comigo? Paulo, tem que ir para a faculdade, não tem dinheiro. Podia inventar um monte de desculpa. Estou junto, vamos lá, quando é? Então Paulo tinha Silas, Paulo tinha Lucas, João Marcos, tinha tantos outros que a Bíblia não menciona, mas certamente tinha. Cada um ajudando de um jeito, de uma forma. Você tem amigos na igreja? Ou a igreja para você tem sido o lugar onde você vai? A gente pode aprender com Paulo o verdadeiro significado de amizade profunda. Ele está com Timóteo nos bons e nos maus momentos. Timóteo está ali, na prisão, um momento difícil para Paulo. Mas Timóteo também está em outros momentos bons, de alegria, com Paulo apóstolo. Graças a Deus a igreja me deu amigos. Graças a Deus a igreja me deu esposa, me deu família, onde eu crio meus filhos na igreja. Graças a Deus a igreja é um lugar onde eu exerço meus dons, minhas habilidades. Eu amo ser igreja de Cristo. Paulo amava ser igreja de Cristo. Os irmãos também amam ser igreja de Jesus. E nós temos muito do que nos agradecer a Deus, como é também o tom da gratidão de Paulo por uma igreja tão significante na vida de Paulo apóstolo. Eu gostaria que a igreja fosse significante para os meus filhos, para a minha família, como eu gostaria de ser também para os irmãos, como nós devemos ser uns pelos outros. Saulo, como era o nome dele antes da conversão, estava engajado em lutar contra o próprio Filho de Deus. Ele perseguia a sua igreja. Quando o caminho, lá no caminho de Damasco, o próprio Jesus transforma o perseguidor em perseguido pelo Evangelho. Não é o homem quem ama a Deus primeiro, é Deus que ama e atrai o homem primeiro. A salvação na obra exclusiva de Deus. Paulo é atraído pela presença de Jesus. E Paulo não achou a Cristo, mas ele foi achado por Cristo no caminho de Damasco. Como talvez a gente também em algum momento foi achado por Cristo. E nós ouvimos o seu chamado. Primeiro Deus nos chama, depois a gente responde o chamado de Deus. Primeiro Deus, Ele nos escolhe, depois nós
respondemos à escolha de Deus. Primeiro Deus nos ama e depois nós respondemos ao amor do nosso Deus. Primeiro Deus muda as disposições íntimas da nossa alma e depois nós respondemos à sua oferta graciosa. Jesus disse sobre Paulo: este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9,15. Aquele que era o maior problema da igreja, agora é uma das maiores bênçãos da igreja primitiva. O maior opositor se transforma no maior defensor, maior teólogo, maior missionário. E aquele que tinha nojo dos gentios, Jesus fala: é para eles que eu vou te enviar. Você vai ser apóstolo dos gentios. Deus tem um senso de humor incrível, né? Quando Ele chama a gente para coisas que a gente antes não gostava, mas Ele habilita e Ele faz com que a gente se renda à sua vontade. Aquele que trazia a carta do Sinédrio para prender e matar os cristãos, agora está escrevendo carta para a igreja, para encorajar os seus irmãos. E o que essa carta pode nos ensinar? O que ela pode nos inspirar? O que ela pode nos aproximar mais de Deus a partir dessa experiência fantástica, dessa parceria de Deus com Paulo, de Paulo com a igreja de Filipos? Olha o que Paulo diz: ele se reconhece como escravo de Cristo. O escravo não tem escolha, ele faz o que o seu Senhor manda. Você, como funcionário da empresa, às vezes você fala para o chefe, né, Fred? Não vou fazer serviço não fui contratado para isso. Ou às vezes hoje eu não vou, de atestado. O escravo não tem opção. O chefe mandou, ele tem que fazer. Ele não questiona. É isso que Paulo está falando. Olha, eu estou totalmente submisso a Cristo. Eu não oro para instruir Deus o que Ele deve fazer na minha vida. Eu estou com os meus ouvidos atentos para ouvi-lo. E o que Ele falar, eu farei. Agostinho de Hipona vai dizer que quanto mais servos de Cristo nós somos, mais livres nos sentimos. Livres para fazer a vontade de Deus. Porque foi para a liberdade, Paulo apóstolo vai dizer, que Cristo nos chamou. O verdadeiro escravo é aquele que está preso no pecado. Eu sou escravo e rendido a Cristo e sou livre para fazer tudo quanto Cristo me chamou para fazer. Porque eu sou escravo de um Senhor que não escraviza para a morte. Eu sou escravo de um Senhor que me convida para a vida e para desfrutar essa vida. Então o escravo é aquele que fica sempre perto do seu Senhor. E muitos doulos, escravos nessa condição, quando recebia alforria, ele falava assim: para onde eu vou? Eu não tenho mais razão de viver, a razão da minha vida é de servir. Não, mas você está ali, você pode ir embora. Eu falei: não, eu não vou. Então Paulo é esse escravo que, como o próprio Pedro apóstolo fala assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quem se acostuma a viver na presença de Deus não sabe viver fora dela. Nessa salvação, Paulo se coloca como o mais humilde dos servos de Cristo. Ele deixa clara, absoluta e irrestrita sujeição a Cristo Jesus, que o amor que o comprou, o amor de Deus o constrangia a servir a Deus com toda a sua vocação. E ele, como é que ele se refere aqui ao povo de Filipos? Ele diz: a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos. Todo o povo santo. Irmãos, o crescimento e maturidade espiritual, ele deve envolver o corpo inteiro e não parte dele. Você imagina o seu filho está crescendo, um braço cresce mais e o outro fica nanico. Já viu os Rex, aqueles bichinhos, né? Estranho, né? Um bracinho pequeno. Aí você cresce, aí os dentes de cima crescem e os de baixo não. Uma orelha fica maior, fica com orelha de 2 anos, e a outra orelha fica com a orelha de um adulto. Que estranho, né? Criança toda distorcida. Você vai para o hospital e, meu Deus, o que está acontecendo? Parte do corpo cresce, a outra fica imatura, não cresce, não amadurece. A igreja precisa andar na mesma sintonia. Cristo é o cabeça.
Vou dar um outro exemplo. Se o aluno fica faltando muito na escola, Laura, que é professora, o que vai acontecer? Uns alunos vão ficar na frente e outros vão ficar para trás. Os conteúdos não foram abordados, não receberam aquelas informações. Então Paulo está se referindo, olha, a todos vocês da igreja. E ele pedia que essa carta fosse lida entre todos eles, para que o mesmo conhecimento que um tivesse, o outro também tivesse. Porque o crescimento e maturidade espiritual, para o corpo ser saudável, todo o corpo deve crescer, porque não pode se desenvolver sozinho, ou uma parte fica estagnada e a outra cresce. Por isso que a igreja, meus irmãos, nós precisamos estudar as Escrituras coletivamente, por isso nós precisamos orar coletivamente, por isso nós precisamos cultuar coletivamente, por isso a importância de participar da escola bíblica, por isso a importância de participar de um pequeno grupo, para que toda a igreja esteja recebendo o mesmo crescimento, a mesma maturidade. Nós não podemos negligenciar ou barganhar os mandamentos e as orientações de Deus. Nós não estamos autorizados a usar aquilo que Deus separou. Isso é meu. Nós não podemos fazer isso. 6 dias trabalharás, no 7º você dedicará para o culto a Deus e para o descanso. De toda a sua renda do trabalho, você vai usar 90% e 10% você vai consagrar para o Senhor. Será que nós temos feito isso? Será que a gente está roubando e se apropriando daquilo que é de Deus para benefício próprio? E a gente às vezes usa para a gente desculpas para nos tornarmos confortáveis. Eu já fiz isso, eu sei os irmãos. Mas nós precisamos, meus irmãos, de fato levar a sério as recomendações paulinas. Ele toca em tudo isso com esses irmãos da igreja. Ele diz, olha, vocês precisam... a obra que Deus começou na vida de vocês, Deus ele precisa completar. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo algumas coisas inacabáveis. Algumas coisas que eu sou autossabotador. Algumas coisas que eu acabo me parecendo com esse rapazinho aqui. Alguém sabe dizer quem é esse moço? Ele está meio que uma pirraça, né? Olha o que Paulo vai dizer aos filipenses: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Vocês não conhecem Cristo, ele já ascendeu ao céu, eu sei quem é Cristo, imitem-me. Vocês não sabem, não tem uma referência, eu quero influenciar a vida de vocês. Você teria essa ousadia para falar isso com seu filho? Para falar isso com uma pessoa que está começando na fé? Olha, cola em mim, Timóteo, cola em mim. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esse rapazinho aqui, ó, ele é bisneto da rainha Elizabeth, ele é neto do rei Charles da Inglaterra e filho do futuro rei William da Inglaterra, e ele está, acho que, na 4ª posição na linha sucessória. Olha ele aqui, ó, cala a boca, mamãe, não, fez cara feia ali, foi o episódio. Está lá no culto na Catedral de Westminster, bocejando alto, atrapalhando a homilia lá do reverendo. Aí todo mundo olha, está lá o príncipe Luís fazendo, sempre a mãe ali tentando sinalizar: meu filho, lembra de quem você é filho. Não se pode, lembra de quem você é filho, lembra de quem você é neto, lembra de quem um dia você será. Se comporte como filho, imita o teu papai. Olha como é que o papai está. Mas ele não imita o pai, ele não imita o avô, porque o príncipe Luís, ele tem uma personalidade muito forte. Isso não lembra a gente também? Às vezes a gente não imita Jesus, às vezes a gente imita o mundo, às vezes a gente é pirracento, às vezes a gente não quer ouvir a verdade. Não é? Não é verdade? Acontece só comigo e com o Luiz? Não, acho que acontece com muitos de nós também. Os maiores opositores do crescimento espiritual pode ser a gente mesmo. Era o que Lutero dizia. Olha, o Papa está procurando a minha cabeça, os príncipes também alemães estão aborrecidos porque a igreja
mora dentro de mim. E Paulo dizia também isso, irmãos: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu sei que devo fazer, e eu esmurro o meu corpo para fazer, esse eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do poder da morte? Mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de mim. Amém? Karl Barth, um pastor que já se foi um grande teólogo, diz assim: pessoas santas são pessoas não santas, que mesmo sendo não santas, foram, entretanto, reivindicadas, separadas e requisitadas por Deus para o seu controle, para o seu uso, para si mesmo, que é santo. Por isso que Paulo fala que é escravo de Cristo. Por isso que Paulo fala que está submisso a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que ele não tem escolha a não ser viver para Cristo. E quando a gente olha essa característica de santidade para todo o povo santo de Cristo, e a gente olha o que essa frase está dizendo, corroborando com aquilo que a própria palavra está dizendo, o que o Barth está dizendo em outras palavras, é que nós não temos santidade em nós mesmos. Nós só temos santidade porque nós estamos ligados a Cristo, senão nós vamos ser moralistas, religiosos, de boas ações, e isso não vai ser suficiente. Nós só somos santos quando nós estamos ligados a Cristo, quando temos o Espírito de Deus em nós. Isso quer dizer que nós não somos nada se não estivermos em Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Irmãos, estar em Cristo, ou pertencer a Cristo, Paulo vai falar 131 vezes nas suas 13 cartas, 10 vezes só aqui em Filipenses. Ele lembra: você não é mais um na multidão, você pertence a Cristo, você é o povo santo de Deus. Nós não somos mais um nessa multidão caminhando rumo aos prazeres e às vontades carnais e naturais da nossa vida. Em Cristo nós recebemos um novo encorajamento, em Cristo nós recebemos um novo nome, nós somos desafiados, somos habilitados e somos incentivados a viver de acordo com a vontade dele, de Cristo. Não somos mais eu quem vive, como Paulo apóstolo diz: Cristo vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, que me amou e muito se entregou. Mas Paulo também lembra dos irmãos que nós somos cidadãos de dois reinos: do reino da terra. Por isso que ele fala assim: olha, povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos. Vocês primeiro pertencem a Jesus, depois vocês pertencem à cidade de Filipos. Ame a cidade de Filipos, anuncie Jesus. Nós estamos em Joinville, precisamos amar essa cidade. Paulo está orando pelos filipenses. Você tem orado por Joinville? Você tem amado essa cidade? Você tem se relacionado com essa cidade? Lembra de Paulo? Foi procurar, achou Lídia numa reunião de oração. Funcionário público, ele falou de Cristo, ganhou. Nós temos nos camuflado como agente secreto de Cristo nessa sociedade? Ou nós temos sido como Paulo uma inspiração para que as pessoas dizerem assim: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Estar em Cristo é ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, em Cristo tudo se fez novo. Ao mesmo tempo que a gente está em Cristo, a gente está no contexto geográfico, não é? E a gente não pode fugir disso. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dores, nós enfrentamos crises, temos lágrimas. Aqui o diabo ainda nos ataca, aqui o mundo ainda nos assedia, alguns tropeços aqui e acolá. Aqui nós cruzamos vales sombrios, por caminhos espinhosos, por vezes passamos, e até atravessamos desertos. Entretanto, ao mesmo tempo, nós estamos seguros em Cristo, pois se com Ele padecemos, com Ele, qual é a promessa?
seremos glorificados. Paulo está desejando a esses irmãos, no versículo 2, a graça e a paz, alegria em meio ao sofrimento. Nós temos tido paz com Deus, paz em meio ao sofrimento, paz em meio às doenças, paz em meio às crises. Ou essas coisas são mais fortes do que a paz de Cristo em nossa vida? Não são, mas às vezes parece que são. E Paulo teve os seus momentos. Uma coisa eu faço, eu olho para o alvo da soberana vocação de Deus. Mesmo nas tribulações da vida, Paulo encontrava paz em meio às tempestades. E Paulo abençoa a igreja e aos membros da sua igreja, aos líderes da igreja. Ele ora por eles, como precisamos orar mais uns pelos outros. Percebeu o transbordado amor de Deus pelos irmãos. Paulo ensina que, meio aos dilemas da vida e circunstâncias difíceis, nas nossas trajetórias, nós podemos transbordar de uma alegria que vem do céu. Há muitas pessoas que estão presas a memórias nocivas de dor, de sofrimento, de ressentimentos e não produzem a glória de Deus. São escravos do passado, não conseguem se libertar deles, mas a solução em Cristo Jesus para todos esses problemas. Paulo diz, olha, toda vez que eu penso em vocês, eu dou graças a Deus. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para conquistar as que Cristo me conquistou a conquistar. O profeta Jeremias diz, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O que emerge das suas recordações, dos seus pensamentos? Ele diz aqui no versículo 3, graças a Deus. Todas as vezes que penso em vocês, eu dou graças ao meu Deus. Deus para muitos ainda é uma ideia abstrata, distante, longínqua. O Deus de Paulo é alguém próximo, é alguém pessoal, é alguém que diz, meu Deus. A pessoa de Cristo se torna cada vez mais pessoal para nós, quando nós amamos a Deus e lhe obedecemos do jeito que Ele quer que nós o amemos e obedeçamos. Então não importa o local, não importa as circunstâncias, não importa as pessoas, se nós estamos em Cristo, nós podemos desfrutar de uma paz e de uma alegria que problema nenhum pode roubar de nós. Se nós não estamos experimentando isso, há uma notícia boa, nós podemos ainda. Há uma oração muito interessante de Francis Drake, que foi um mito na navegação na Inglaterra no século XVI. Ele vai dizer o seguinte, quando ele sempre orava, era um homem de oração, imagina você fica no mar, né, você sempre está se apegando a Deus em oração. Ele ora que quando Deus nos leva a empreender alguma coisa grande, também Ele nos lembra que não é o começo, mas é a continuidade até que seja completamente acabada e produzindo a glória verdadeira. Não basta começar uma caminhada, é preciso terminar. E não basta apenas terminar, existe toda a trajetória do início e tem a vida toda e existe o fim. Essa igreja começou com Paulo apóstolo e já perto de morrer, Paulo fala assim, olha, completei a minha carreira, guardei a fé. E essa igreja esteve presente. E os diáconos da igreja de Éfeso, quando Paulo estava querendo ir a Roma, falava assim, Paulo, não vai, tu sabe que se tu for em Roma, tu não volta mais. O pessoal quer te matar, tua cabeça lá é a prêmio. E Paulo fala assim, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a excelência, com excelência, o chamado da minha vocação. E toda vez que Paulo apanhava, ele sempre apelava para Roma, né? Ele era doido para pregar em Roma, para o imperador. Eu apelo para César, porque César tem que ouvir esse negócio. Se o César ouviu o Evangelho, 350 anos depois, o imperador romano se converte ao cristianismo por meio da sua mãe, que era uma mulher de oração.
oração, por meio dos cristãos de Roma, que foi uma igreja muito diaconal, o Evangelho chegou aos lugares mais longínquos e na corte do rei, lá nos lugares mais humildes, mas também chegou no palácio imperial. O Evangelho é multicultural, é multirracial e é multidenominacional. O Evangelho de Jesus, ele transforma vidas até hoje, meus irmãos. A confiança que Paulo demonstra ao longo de toda a sua carta, que o próprio Deus, aquele que começou a boa obra, ele também vai completar aquilo que ele começou. Eu não sei quais são as obras inacabadas de Deus na sua vida, e quais são as razões de estar inacabada, mas Deus, ele quer completar a boa obra na nossa vida. Ele quer que a nossa vida tenha mais maturidade. Paulo ora para que esses irmãos transbordem de amor, para que eles conheçam Cristo em profundidade. Eu quero concluir essa reflexão pensando, meus irmãos, sobre como essa história, como essa trajetória de Paulo apóstolo pode inspirar a gente a amar mais Jesus, a nos interessar mais, a nos envolver mais na obra de Jesus. Como é que os escritos de Paulo apóstolo podem nos interpelar a que nós cresçamos mais em Cristo Jesus? Qual é a fonte da nossa alegria? Qual é a fonte do nosso prazer? Pelo que nós somos gratos a Deus. Nós temos tido parceria. Existem pessoas pelas quais elas têm sido instrumento de Deus para o meu crescimento, ou que eu tenho sido instrumento do crescimento de alguém. Paulo tinha Timóteo, Paulo tinha Silas. Quem você tem? Quem eu tenho? Que nos mentoreia, que puxa a nossa orelha, porque nos ama, que arruma confusão com a gente, que aponta o dedo, e a gente sabe, eu precisava ouvir isso. Quem são essas pessoas? Paulo as tinha. E vai ter umas confusõezinhas lá na igreja de Filipos, que Paulo vai dar uma exortada. Os irmãos que estão lá discutindo por bobeira, brigando, duas irmãs, dois ministérios da igreja, uma que não se bica com a outra, e Paulo, pelo amor de Deus, minhas irmãs, deixe os partidarinhos de lado, olhem para Jesus. Lembra de outra igreja também? Eu gosto do Paulo. E você é do Paulo? Eu gosto do Pedro. E eu nem desses dois não, gosto é do Apolo. Apolo é um cara bom. Ele falou, vocês são tudo errado, eu gosto de Cristo. E aí Paulo desce também em cima deles. Por acaso Cristo está dividido entre vocês? Nós somos um corpo, é isso que ele está falando. Todo o corpo de Cristo, o corpo santo, nós precisamos servir a Ele, como Ele quer que sejamos, como Ele quer e deseja e ordena que servamos a Ele. Por que nós temos orado? Qual é o conteúdo das nossas orações? Irmãos, Paulo não é melindroso, Paulo não está cheio de mimimi, Paulo não é ressentido, Paulo não é amargurado. Paulo podia mandar uma carta, eu estou aqui na cadeia, preguei para vocês desde que a vida toda. Paulo transborda alegria. Sabe, você conversa com uma pessoa meia hora, a pessoa só fala de problema, só de dificuldades. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, que a gente vai ver muito nessa carta. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo não fica perdendo tempo para Epafrodito falar para a igreja, olha Epafrodito, você voltar lá, fala para eles, olha como eu sofri. Ele até fala, mas não é para constranger vocês, mas eu quero dizer que até nos sofrimentos Deus tem usado para transformar vidas. Como é que nós podemos usar os sofrimentos da nossa vida para glorificar a Deus? Como nós podemos nos desafiar a nos engajar mais na obra de Deus? Sermos santos, servos, termos a virtude da alegria, da generosidade, do amor, ser mais intenso. Jesus nos convida. O Espírito Santo nos interpela para que aquele que começou a boa obra possa concluir na nossa vida. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por termos o privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor começou e daquilo que o Senhor está fazendo. E o Senhor usa homens e mulheres, pessoas disponíveis, um coração sensível a ouvir a Tua voz e a também, Senhor, ser instrumento na Tua presença, nas Tuas mãos.
Deus. Usa-nos, capacita-nos, santifica-nos na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Não permita, Senhor, que mesmo as dores, as prisões, os problemas, eles nos impeçam de desfrutar da presença, da alegria do Senhor, que nos sustenta. Não permita, Senhor, que as dores, que os nossos choros, que Satanás não tem poder nenhum para apontar o dedo, mas que tudo isso seja convertido em glória para o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. O Senhor nos dá oportunidade a cada dia de viver um recomeço. E a gente quer viver essa semana mais um recomeço, sendo melhores naquilo que ainda nós não estamos conseguindo ser. Senhor, aperfeiçoe em nós aquilo que um dia o Senhor começou. Não permita, Senhor, que o mundo, não permita que o inimigo possa tirar a paz, porque eles não são suficientemente capazes de tirar aquilo que o Senhor nos deu. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que cumpre com todas as suas promessas. Mas nós queremos estar alinhados para que nós não sejamos autossabotadores daquilo que o Senhor nos prometeu dar. Mas que por vezes, às vezes a gente não está conseguindo acessar porque ainda nos falta completar a boa obra do Senhor na nossa vida. Completa, Deus. Nos dá sabedoria, discernimento para saber o que nós podemos fazer para cooperar com Teu Santo Espírito no aperfeiçoamento da imagem de Cristo Jesus em nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que essa semana seja uma semana, Senhor, em que possamos ser tratados, amadurecidos e cresçamos naquilo que precisamos crescer. Do amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a direção do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma